aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje aqui eu vou trazendo aqui o reparo dessa placa de vídeo aqui. É uma R7 370, tá? Da XFX. É uma placa de vídeo aí de 2 GB, tá? E é o seguinte, essa placa aqui eu já havia feito uma tentativa de reparo nela, né, anteriormente. Eu tinha tentado fazer um rebar nela, acabou que não deu muito certo, tá? Eu vou demonstrar o porquê. E eu vou trocar a GPU dela, tá? Vou fazer a substituição da GPU dela. Então eu tenho aqui uma doadora. E aqui eu tenho a doadora, tá pessoal? Essa aqui é a minha doadora, tá? Essa placa de vídeo não é a mesma que essa aqui, tá? Essa aqui é a placa destino, que é uma R7 370. Essa aqui é uma R9 270X. É uma placa até mais forte do que a R7. Porém, o que acontece? A minha ideia aqui é só aproveitar a GPU mesmo que ela seja mais forte, mas estando funcionando para mim, ok, eu preciso dessa placa aqui funcionando. Uma R7 370 é mais suficiente, tá? Eu acredito que as GPUs sejam só variantes, tá? Quando você tem uma GPU variante, ela tem uma nomenclatura lá, mas ela tem ali uma variação, um modelo mais forte dela, um modelo mais fraco. Você até consegue, em alguns casos, tá? Eu não vou dizer todos, mas você consegue reutilizar a GPU mais fraca na placa mais... na GPU mais forte na placa mais fraca, tá? É o caso que acontece muito com as NVIDIA da série 700 e 600, né? Você tem os chips GK104, as GPUs GK104, e você tem muita reutilização dos chips GK104 na série 700 e 600. Então você tem um chip lá da 780, que é o GK104, acho que traço 400, se não me engano, não lembro. Tá? Você tem o GPU da 770, que também é um GK104, traço 225, uma coisa assim. Tá? Faz muito tempo que eu não mexo com essas placas, tá? E aí você tem essas variantes, você até consegue utilizar a GPU mais forte na placa mais fraca, tá? Só que é claro, né, para você reutilizar a GPU mais forte totalmente, talvez você tenha que alterar o projeto da placa, né, as fases, a BIOS, né, alguns componentes que às vezes estão faltando ali no circuito de alimentação, alguma coisa do tipo você tem que alterar, tá? Teria que alterar a PCB. Essa placa aqui, eu sei que tem uma versão dela da R9 370, tá? Inclusive, tecnicamente eu acredito que daria para transformar ela talvez uma R9 370, talvez a R9 370 seja uma R9 270X, tá? Eu tô chutando, não tenho certeza, tá? Então, poderia transformar ela numa R9 370? Até poderia, mas aí eu teria que provavelmente mexer no projeto da placa, e eu não teria como fazer, e aí já perderia o sentido de arrumar essa placa aqui, a ideia não é essa, tá? Então o que acontece? Eu vou fazer a desmontagem dessa placa aqui, na verdade eu vou ligar ela, vou testar para vocês verem o defeito dela, tá? E vou mostrar aqui também porque eu acredito que fazer essa substituição de GPU, botar um GPU mais forte na placa mais fraca vai funcionar, tá? Eu não tenho certeza, claro, vai ser um experimento aqui, mas eu acredito que 90% de chance de funcionar. Isso também se a GPU estiver boa, não sei se a GPU está boa, tá? Essa placa aqui eu ganhei ela de sucata, não sei se ela tá boa, eu já tirei uns MOSFETs aqui dela aqui, e o que acontece, né? Então é isso aí. Eu já montei aqui a bancada, tá? Eu vou só virar aqui, eu só vou ligar ela aqui. Tá? Vocês veem que o cooler dela gira, dá uma parada, tá no HDMI, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Deu push, mas ela não dá vídeo, tá? Antes de eu mexer nessa placa aqui, eu meio que piorei ela, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui no VGA, porque ela não é reconhecida e só aparece no VGA, tá? Antes de eu mexer nessa placa de vídeo a primeira vez, eu meio que piorei a situação dela, porque anteriormente, mal ou ruim, ela subia vídeo, tá? Só que ela não instalava o drive. Deixa eu dar um reset aqui, porque ela não dava drive, ela não instalava o drive, tá? Ela dava tela preta e não instalava o drive. Ela não tá subindo pelo VGA. Pode ser que ela tá sendo reconhecida assim. Não faz tanto tempo que eu mexi nisso aqui, eu nem lembro, pra falar bem a verdade. Mas eu lembro que ela não tava sendo mais reconhecida. Deixa eu só aqui ver um negócio aqui. Tô no HDMI 2. Mas acho que ela não vai dar vídeo. Na verdade, pra ser bem sincero, eu já mexi faz um tempo nessa placa, eu não lembro. Eu lembro que ela não instalava drive. E aí depois que eu mexi nela, acho que eu não sei se ela não dava mais vídeo, só dava vídeo no onboard, eu não lembro. Sendo bem sincero, eu acho que ela só dava vídeo no onboard. Tá no HDMI 2. Eu tô tentando me lembrar aqui. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou desligar essa placa de vídeo e vou forçar o vídeo no onboard, tá? Porque eu preciso ver ela no sistema, tá? Então eu vou só fazer isso aqui e eu já volto, tá?
pessoal. Consegui inicializar a placa, tá? Somente no VGA. Esse cabo HDMI tá conectado, mas não é ele que tá dando vídeo, pessoal. Aqui, tá no sistema, tá? Pra falar bem a verdade, eu parei um pouco para tentar lembrar o que eu fiz com essa placa de vídeo, o que aconteceu com ela. Mas me recordando um pouco aqui, o que acontece? Essa placa, pessoal, ela não instalava o drive, tá? Você tentava instalar o drive nela, ela crashava e ficava com tela preta e não entrava mais no sistema. Esse era o defeito dela. E aí o que acontece? Ela, se eu não me engano, eu não lembro se ela era reconhecida corretamente, tá? Isso eu não lembro. Eu acho que ela não era, eu acho que talvez ela era assim reconhecida, tá? Mas o fato é que ela tinha esse problema, e aí eu fui tentar fazer o rebalho. Ela tem todas as alimentações, ela tinha tudo correto, né? E aí eu fui fazer um rebalho nela. Essa aqui seria foi a minha primeira placa de vídeo com tentativa de rebalho, né? E obviamente deu ruim, porque rebalho não é uma coisa fácil, é uma coisa chatinha. Quando você começa a fazer, você tende a só estragar do que consertar. Então essa aqui meio que deu ruim. Antes ela até dava vídeo, tá, pessoal? Só que ela não instalava o drive, tá? Ela não instalava o drive, mas ela dava vídeo. Agora ela não parou de dar vídeo. Depois do rebalho, ela parou de dar vídeo. E eu vou explicar o porquê isso aconteceu, tá? Tem uma explicaçãozinha aí, não é tanto culpa minha, tá? Eu vou demonstrar aí porque isso ocorreu, mas ela não tá dando vídeo. O que acontece? Essa GPU já era, pessoal, é uma cadáver, não tem o que fazer. Essa GPU é lixo, tá? E eu vou mostrar tudo porque, vou explicar, tá? E então a gente vai fazer o transplante de GPU. Eu vou tirar a GPU daquela R9 270X, tá? Que é essa GPU aqui, que eu vou passar para ela, tá? Eu vou demonstrar aqui porque eu acredito que vai funcionar sem problemas a GPU da R9 270X aqui funcionando como uma R7 370, tá? Então eu vou desligar aqui esse sistema, tá? Era só para ver como é que estava o comportamento dela. E eu já vou pro próximo take e demonstro isso, tá? Eu abri aqui a placa de vídeo, tá? Então aqui tá na R7 370 XFX aberta. Percebe aqui o estado da GPU, tem um rastinho de fluxo ainda, foi quando eu fiz o rebalho, tá? E essa aqui é a R9 260X, que é a GPU doadora, tá? E o que acontece? Antes de fazer essa substituição aqui, na verdade passar a GPU para cá na R7, eu decidi dar uma olhada aqui para ver se daria certo realmente, tá? Eu não achei nada na internet de alguém fazendo esse trabalho, tá? De alguém pegar uma GPU de uma R9 270X e passar numa R7 370, não vi nada, tá? Então eu comecei a pesquisar aqui para ter uma base aí. E o que acontece, pessoal? A R7 370 ela usa uma arquitetura GCN 1.0, tá? A arquitetura da AMD GCN 1.0, que é usada acho que desde a série HD 7000, tá? Eu não tenho certeza, mas acho que desde a HD 7000, e eles mudaram a arquitetura na série RX 400, que eu acho que foi pro GCN 2.0, tá? Eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que é isso. E aqui a gente tem aqui, ambas são GCN 1.0, mas são variantes diferentes, tá? Essa GPU aqui, ela é uma variante Curaçao, né? E aqui é uma Trinidade, tá? Então aqui eu tô com o Tech Power Up aberto, que eu acho que é um dos melhores sites aí de GPU, tá? Se não o melhor. E aqui eu tenho a GPU Trinidade, né? Que ela é uma GPU usada na R7 370, ela foi lançada em 5 de maio de 2015. Aqui elas são as variantes, ó, PDCar e Curaçao. E aqui tem, ó, as features dela, as funcionalidades, né, o suporte DirectX, OpenGL 4.6. E se você ler aqui sobre ela aqui, ó, né, falo sobre a GPU, você tem a informação, a mesma informação da variante Curaçao aí, que é da R9 260X. Eu vou abrir aqui, ó, na Curaçao, você vê que fala a mesma coisa, tá? Inclusive tem aqui as imagens aqui de como é a arquitetura, você vê que é a mesma coisa, tá, pessoal? Então são GPUs de variante diferente, mas a arquitetura base é a mesma, tá? Então a chance de dar certo, se baseando nesse pressuposto, já aumenta. Se fossem arquiteturas diferentes ou com pequenas modificações, um refresh, talvez assim, uma mudança ali aqui, provavelmente não daria certo, tá? Então tô me baseando nisso aqui, tá? Eu posso estar errado, pode não dar certo, porque a gente tem outras variáveis também, como questão de BIOS e etc. Mas eu tava vendo aqui também, a gente pegar aqui, por exemplo, a R9 370, essa aqui é a R9 370, é uma GPU R9 370, e ela tem aqui 1280 cores, né, 80 TMUs e 32 hops, né? E é uma GPU que trabalha
É um TDP de 110 watts, se não me engano. Deixa eu ver aqui, acho que tinha um TDP dela, ou eu perdi. Caraca, aqui ó, 110 watts, tá? Tem tudo sobre ela, tá? A frequência que ela trabalha com uma frequência bem mais baixa, né? E aqui a gente tem comparando a R9 270, que tem a mesma especificação de 280 cores e tal. Ela trabalha com a frequência, eu acho que é a mesma, tá? E o TDP eu acho que é um pouco maior, 150 watts, tá? Isso aqui me deixou meio com o pé atrás, tá? Porque como é a mesma frequência, a mesma quantidade de núcleos, né? Trabalhando no TDP um pouco mais alto, eu fiquei meio assim, meio com o pé atrás nessa questão aqui, que a meu ver deveria ter trabalhado no mesmo TDP ou até mesmo talvez menor, sei lá. Então aqui a gente vê a R7 370. Eu não posso também dizer, bater 100% martelo ali, né, dizer se essas informações estão 100% certas, mas aqui a gente tem o R9 270X, né, então a gente tem essas especificações aqui, ó. Pessoal, o resto bate tudo, tá? O resto bate tudo. Pode ser os chips da série 300 pode ser chips um pouco melhor, mais selecionado em questão de consumo de energia, tá? Então ela dissipa 180 watts de TDP, né? Claro, o TDP não é o consumo, tá? Mas se a placa esquenta mais, logo ela consome mais também, tá? Então a gente vê aqui que essas informações dela, pessoal, é a mesma coisa. A R9 270X ela também trabalha com os cores 1280 cores, 80 TMUs, 32 hoops, e a frequência é um pouco maior, tá? Deixa eu só aqui abrir da R7 370, que eu acho que eu acabei fechando. Acho que acabei fechando aqui. Aqui, pessoal, essa aqui é a R7 370. A R7 370, ela também tem 110 watts de TDP, o mesmo da R9, tá vendo? Se der ruim, foi triste, né? Eu também não sei se essa GPU está boa, tá? Eu acredito que esteja boa. Pessoal, aqui já na máquina, tá? Eu não botei nada aqui de proteção porque não tem necessidade, tá? Essa placa é doadora, placa de sucata, tá? E a máquina também ela não agride tanto os outros componentes periféricos aí por sua máquina de ar, tá? Mas eu vou fazer carregar o perfil, tá? E carregar o perfil para essa GPU. Deixa eu só não aplicar. Então tá com perfil, baixar o bocal. Acho que tá meio desalinhado, tá? Deixa eu só ver isso aqui. Pronto. A gente vai aqui fazer o iniciar, né? Dar o start. E aí, tá? Eu não vou mostrar o processo completo porque é um processo que envolve uma tensãozinha maior e também de mais de uma mão. Então eu vou só mostrar a parte do processo de inicialização da retirada da GPU e depois também eu vou mostrar a GPU já retirada, tá? Então, pessoal, finalizando aqui a primeira etapa, retirei aqui a GPU, tá? GPU doadora, tá aqui, nossa GPU. Olhando assim eu não vejo nada demais aparente, tá? Nenhum pad arrancado, ela já tá fria, pessoal, então eu vou deixar ela no canto. Eu vou botar agora a R7, né, que é a GPU com defeito, deixar ela aqui no cantinho, a nossa GPU que a gente vai tirar, e a GPU no caso ruim, né, eu vou demonstrar, tá? Outra coisa que eu quero mostrar também, olha o tanto de tempo que demora para tirar uma GPU com solda sem chumbo, tá? O que acontece? Um quadrante desse aqui, vamos dizer, essa tela aqui, essa parte branca, né, que seria o gráfico, né, ele vai até 360 segundos. Depois, quando passa os 360 segundos, ele meio que dá um reset, né, ele volta de novo, um ponto zero aqui, e continua. Claro que não vai dar um reset na temperatura ou no tipo, tá, pessoal? Não reseta o perfil, só reseta a parte de exibição do perfil, tá? Então, tecnicamente, eu tenho um outro tempo de 360, outro gráfico de 360 segundos,
mais para trás, só que eu não consigo mostrar, tá? Eu não sei como voltar. Mas olha só, eu consegui finalizar o processo da retirada da GPU em 207 segundos depois, né? Depois de passar ali, passou 360 segundos da primeira tela, 207 nessa aqui. Então no total levou 567 segundos para retirar a GPU, correto? Então olha o tempo que demora, tá? Isso com uma solda sem chumbo, tá? Então eu vou fazer com a outra placa, eu vou demonstrar também essa diferença de tempo, e vocês vão ver a diferença aí, que provavelmente será gritante, tá? Então, que a outra placa eu já fiz um processo de ribalha e usei esferas com chumbo, tá? Então as esferas com chumbo ela tende entre infusão em temperaturas menores, tá? Então eu vou colocar outra, eu vou preparar outra placa aqui e já vou colocar aqui no próximo take. Pessoal, aí tá preparada já. Eu vou fazer a inicialização aqui do processo. Liguei, certo? Aí eu vou mostrar aí a GPU já retirada, tá? Da mesma forma que eu mostrei anterior. Pessoal, voltando aí, retirei a GPU, tá? E aqui, ó, ó a diferença de tempo. Mais ou menos aqui em 27 segundos, levou 387 segundos para a GPU com a solda com o chumbo sair. E é uma temperatura bem menor, então a diferença aí é grande. E outra coisa também, essa GPU que é uma GPU condenada. Como eu havia falado no take anterior, essa GPU aqui, quando eu peguei essa placa de vídeo, ela dava imagem, mas não instalava drive. E se instalava drive, ela dava tela preta. E depois, no processo de ribalho, na retirada, um pad se soltou da placa. Como eu estava querendo treinar um procedimento de ribalho, eu continuei fazendo mesmo assim, tá? Mas a placa já tinha perdido a GPU nessa jogada. Eu não sei se eu vou conseguir me mostrar, porque essa GPU tá com o resto do fluxo aqui. Mas ali no cantinho, se vocês olharem bem, ó, tá meio deficiente, né? Deveria ter um outro pontinho de solda, né? Não tem, bem aqui, ó. Bem aqui no cantinho. E não tem. Esse único pad, pessoal, quando você perde um pad no chip, praticamente já era, tá? Eu vi um vídeo de um cara recuperando de um chip de Xbox 360, eu tentei fazer aqui e não deu certo. E aí eu soldei mesmo assim, como teimoso mesmo, já tinha feito o processo de ribalho. Mas o pad ele não se soltou no processo de ribalho em si, que é você colocar as esferas. Ele soltou no procedimento de retirar da placa, né? E o procedimento de retirar a placa não estava errado, tá? Eu não saí tirando o chip. Eu fiquei dando uns toquinhos nele e só tirei quando ele amoleceu. Essa placa já havia passado por uma assistência e fizeram o reflow. Aí tinha uma oxidação bem aqui no cantinho, entre o chip e o PCB. E foi justamente nessa parte onde se rompeu no chip. Então, enfim, ossos do ofício. Além do mais também, essa GPU ela tá mais escura. Ela não estava tão escura assim, ela estava um pouquinho mais clara. E foi por conta do ribalho que eu fiz. Na época eu não sabia fazer direito. Então a gente... Essa aqui é a GPU de sucata, né? É a GPU na verdade doadora. Procedimento padrão, fazer limpeza e medição dela. Veja se ela tá com uma resistência boa. Se ela tiver com uma resistência muito baixa, infelizmente game over, tá? Então é isso aí. Próximo take aí, eu já vou mostrar ela provavelmente rebalada. Aqui, pessoal, fiz a limpeza do chip. Tá, o chip ele já tá limpo, a solda limpa aí. Alguns pontos aqui na GPU me deixou desanimado, tá? Tinha alguns pontos de oxidação no pad, porém na câmera não consegue pegar, pessoal, mas existem uns pontos de oxidação nos pads, mas são pads de alimentação e GND, tá? Eles não estão rompidos, tá? Eles estão inteiros, mas são pontos ali que tem sobressalente no chip, tá? Então, mesmo se tivesse rompido, não perderia o chip. Eu acho que a qualidade desse chip aqui não é muito boa, tá? O outro chip que eu tinha, que também danificou, ele arrancou um pad justamente porque o pad estava oxidado. Tinha uma oxidação ali e o pad soltou com facilidade. Então o procedimento aqui, eu vou medir as resistências desse chip gráfico, ver se está tudo bom, se está tudo ok. Se tiver tudo ok, eu vou fazer agora o ribalho, né? Que é a soldagem das esferas. E a gente vai passar para a soldagem da PCB. Quando eu tenho que fazer a limpeza da PCB, eu só fiz do chip. Eu faço do chip primeiro, porque se o chip ele tiver algum problema, já condena logo, tá? A PCB, se arrancar um pad ou outro, ainda não é perca total, né? O valor da placa maior tá no chip, tá? Então
Eu vou fazer agora a verificação desse chip aqui com as impedâncias, né? Ver se esse chip aqui é lixo ou se dá para reaproveitar, tá? Tem que fazer depois da limpeza, porque sempre fica algum pad unido aqui, alguma solda unida, e aí atrapalha a medição. Pessoal, rapadura é doce, mas não é mole não. Ai. Olha a situação do ribalho. Olha como ficou isso. Olha que lixo. As esferas ficaram tudo presas no stencil. Esse stencil aqui, pessoal, tá errado. Tá, certamente isso aqui desse 0,45, tá? Não passa nem a pau, tá? Ó. Ela não atravessa. Olha o tanto de esfera. Olha o desperdício. Desperdício um monte. Perdi tudo, pessoal. Isso aqui é lixo, tá? Isso aqui não tem mais o que fazer. Olha só o chip. Cara, com poucas grudaram, tá vendo? Eu vou ter que limpar esse chip novamente e simplesmente aqui colocar uma esfera menor. 0,45, tá? Certamente, porque nenhuma, cara. Praticamente quase nenhuma passou. A maioria ficou no stencil. E elas entraram em fusão, tá? Só que elas não atravessam. É osso. Uma imagem de dor e sofrimento para qualquer técnico aí de eletrônica. Resultado final: chip rebalado depois de algumas horinhas de trabalho. E para efeito de comparação, esse aqui é o chip antigo. A gente tirou da sucata, ó, da R7, né? Esse aqui foi meu primeiro rebale, né? O chip tá bem mais escuro que originalmente. E esse aqui é o chip da sucata, tá? Na câmera ele tá bem escuro, tá? Mas ele não tá. Ele tá esverdeadozinho. Ele não tá essa cor marronzada que tá aparecendo no vídeo, não. Tá bem escuro, tá vendo? E esse aqui na câmera tá marronzado, mas aqui pra mim tá esverdeado. Não sei porque tá assim, mas você vê aqui pela camada também, ó. Tá vendo? Eu comparo com esse, mais escuro ali. Eu vou fazer uma última limpeza do chip aqui, partir pro processo de soldagem da PCB. Então eu tenho que fazer a limpeza da PCB ainda, tá? PCB extremamente lisa e limpa, pronta para receber o chip. Vou só levar ali na estação e a gente já começa a colocação do chip. Vou aqui passar um pouquinho de fluxo, camada fina. Eu passo fluxo tanto na PCB quanto no chip. Tem gente que só passa no chip, outros passam só na PCB, eu passo em ambos. Só que eu aplico uma camada bem fininha em ambos, nada exagerado, não pode ser muito, senão as esferas elas podem se soltar. Quando o fluxo ele entrar começa a borbulhar, se tiver muitas esferas soltas. Sujeirinha aqui, ficar atento se não tem sujeira também, senão a gente vai perder nosso ribalho. Eu vou pausar aqui. Eu vou mostrar já na máquina. Então, aqui na máquina agora, fazer aqui o processo de alinhar o chip aqui na PCB, tá? Então, pino 1, esse aqui é o pino 1. Visualizar bem. E se o chip não tá empenado, não tá empenado, tá bem firme, gruda bastante na mão. Deixa eu só ver aqui mais por baixo. Desculpa aí se a qualidade não estiver muito boa, mas é o que a gente tem pra hoje. Acho que tá alinhado, tá? Acho que é isso mesmo. Acho que tá bem alinhado. É um processo bem chatinho, pessoal, porque ficar atento aos detalhes. Os detalhes é o que faz toda a diferença. Acho que é isso. Deixa eu só pausar aqui e verificar bem, pessoal, que eu acho que não tá bem alinhado. Pessoal, já alinhei o chip, tá? Já iniciei o processo de soldagem. E agora é só aguardar. Quando ele estiver próximo de fundir, eu volto aqui. Só tá próximo de entrar em fusão ali. Então, perto de entrar em fusão o chip. É só desceu. Desceu, mano. Agora o chip desceu, pessoal. Olha lá. Desceu. Agora sim. Agora o chip se assentou. Deixa só mais uns
5 minutos, uns 10 segundos, só de estar borbulhando assim, já é um sinal que ele se assentou, tá, pessoal? Então, ele entrou em fusão com sucesso e só mais um tempinho aqui pra dar uma garantidazinha. É uma solda com chumbo, pessoal, então o tempo é menor. Se fosse com lead free, teria que ficar um tempo maior aí, demoraria mais, tá? Vou pausar aqui e volto quando estiver pronto. Pessoal, terminou aqui o processo. Eu sempre depois de um rebar de algum equipamento, eu sempre costumo deixar um bom tempo com o cooler ligado, né? Porque quando você desliga a máquina, desliga, ou quando você desliga a máquina, ela liga, o cooler fica alguns minutos, né? Que 1 ou 2 minutos fica com o cooler ligado. E aí depois, quando ela termina o processo, ela desliga o cooler automaticamente. Mas eu gosto sempre de vir aqui ligar. Deixa eu só tirar o zoom. Sempre daqui vir aqui ligar ela, deixar um tempo aqui até ele ficar bem morno mesmo, tá? A temperatura ambiente, né? Ele tá um pouquinho quente, na verdade está morno, né? A placa agora, quis dizer a temperatura ambiente mesmo, pessoal. Deixar ela na temperatura ambiente, aí sim eu começar a mexer nela, tá? Enquanto ela não estiver na temperatura ambiente, eu não mexo nela. Eu sempre faço isso com os meus ribares. Pessoal, vamos partir pro teste aqui. Vou fazer o teste da placa desmontada mesmo. Como minha placa mãe está configurada para só dar o vídeo no onboard, eu já vou deixar aqui e vou fazer a configuração na BIOS para dar boot no vídeo da placa de vídeo, tá? Mas a gente vai ver primeiro se a GPU vai esquentar, como ela vai esquentar. Ligou. A GPU está esquentando bem pouquinho, de maneira boa até. Já deu vídeo, mas isso aqui é no onboard, tá? Deixa eu aqui na OK, ele vai dar vídeo. Não, ainda deu vídeo não, pera aí, tirar, checar para ver se está encaixado. Agora sim eu vou encaixar aqui no HDMI, tá? Porque pode ser que ele deu vídeo ali forçado no VGA, por causa do cabo conectado. Deixa eu só... Pera aí que é o HDMI errado, é o HDMI 2. Liguei. Esquentou bem e nada de imagem. Não deu imagem. Será se deu ruim? Deixa eu só ver se eu salvei a configuração. Cabeça de vento aqui pode não ter salvado a configuração. Ou pode ter mais coisa que eu mexi ali. Deixa eu só entrar aqui. Ligou? Ou eu nem liguei? Vídeo, feito. Põe alto. 10. Deixa eu ver se ele ainda vai dar vídeo no onboard. Não, ainda deu vídeo no onboard. Agora não quer nem tentar dar vídeo na placa de vídeo. Deixa eu só verificar se está bem encaixado aqui. Pessoal, então o que acontece? Era só um mal contato no PCI Express mesmo. Eu imaginava. Ficou um pouquinho de fluxo aqui no PCI Express e não tava atrapalhando o boot. Então deu uma limpeza, deu até bastante trabalho porque estava bem impregnado, né? O fluxo estava bem seco aqui. Tava com o resto de sujeira grudado no fluxo, consequentemente estava girando mau contato, tá? Mas, pessoal, boas notícias, tá? Olha só. Tá no HDMI, no VGA tá desligado, o chip tá esquentando bem. Olha aí, imagem, show. Agora eu vou fazer aqui, desligar a placa e vou fazer a montagem da mesma e a gente vai ver como que ela vai se comportar agora, tá, pessoal? Ó, lembrando, recapitulando, a placa não dava imagem, tá? Porque quando aquele lance que eu falei lá do vídeo do take anterior, tá? Então a gente vai fazer a montagem da placa aqui e a gente vai ver como ela vai se comportar, tá? Ó, montamos aqui a plaquinha. Vamos ligar a placa aqui. Imagem. Vamos colocar essa primeira visualização do sistema. É só esperar a atualização. Será que deu ruim? Agora foi. Estranho não ter aparecido nada na tela ali. Deve ser por conta do... porque ele... Como o SAP estava mal encaixado aqui, quando eu vi agora, quando eu vi o reset, pode ser que ele estava entrando na tela de erro de boot, e por alguma razão não quer dar aparecer nossa placa de vídeo. Pode ser algum bug da placa mãe mesmo com a placa de vídeo, mas tá aí, pessoal. Eu vou aqui botar o mouse, vou esperar aqui inicializar, porque o drive dessa placa eu tenho instalado no meu sistema. Vocês viram no take anterior lá, ela tem o drive aí, então a gente vai ter que
esperar um tempinho. Não deu, mas não deu tela preta, né? Mas olha que curioso, eu reconheci como uma R9200. Como uma R9, pessoal. É meio estranho isso, geralmente não era para entrar com uma R9, pessoal. Porque que mais que a GPU de uma R9 270, a BIOS é da R7, né? Mas realmente aqui, ó, entrou com uma R9. Isso me preocupa um pouco, tá? E por que eu falo isso? Porque o projeto dessa placa não é para uma R9, é para uma R7, né? Então, a minha preocupação é a questão da BIOS, das fases, né, de alimentação, que esse projeto aqui é da R7 370, que tem um consumo menor, todo um lance, e ela tá entrando com uma R9, isso aqui me pegou de jeito, tá? Aí vai ter gente que fala, mas você botou uma GPU de R9, então obviamente se entrar com a R9, pessoal, não é bem assim. Até onde eu sei, quando você coloca uma GPU em uma outra placa de vídeo, né, ela deixaria ali funcionaria conforme a BIOS, entendeu? Agora pode ser que seja diferente nas placas da AMD. Que nem eu falei, é um experimento, eu nunca fiz isso antes, tá? Mas é meio estranho. Ela tá com uma R9. Eu não sei se eu vou estressar essa placa, pessoal, porque eu tô com receio de dar ruim, tá? Que nem eu falei. O projeto da R9 é um projeto de uma R9, o projeto de uma R7 é um projeto de R7, então tem limitações térmicas e também limitações elétricas, tá? Então, se eu estresso essa GPU aqui, simplesmente vai forçar muito, né, as fases. Mas é bastante curioso isso aqui, tá? De verdade. Ela tá reconhecendo todos os shaders, tá vendo? Então, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ver aqui se eu consigo fazer... O que eu consigo fazer nessa placa, pessoal? Se eu consigo achar uma BIOS. É meio estranho porque ela já tá com a BIOS dela, né? Porque realmente é muito estranho. Mas enfim, eu vou ver o que eu faço aqui. Talvez vai ter uma parte 2 desse vídeo, tá? Mas fica aí de aprendizagem. A placa aí tá funcionando, né? Parece que ela não funcionava, mas tem esse lance aí que eu tô receoso, tá? Infelizmente aí pode ser que não dê muito certo. A gente pode acabar tendo algum problema. Deixa eu fazer um stress aqui mesmo na minha. Ele é bem de boa, tá? Ele não é tão pesado que nem um Heavy, um Full Mark, que aí poderia dar ruim. Um pena que essa placa não mostra o TDP dela, o Power, né? O Power Drum. E é estranho que depois que eu estressei, um fan parou. Eu não entendi isso. É bizarro. Mas ela desligou um fan. Ela tá rodando a 925, tá vendo? É isso aí. Isso é só risco abrir um Heavy, né, pessoal? Tô com medo disso aqui explodir. Sinceramente mesmo. Cara, seja o que Deus quiser. Eu vou abrir bem rápido, tá? Se eu ver que vai dar alguma zebra aqui, pode ser até que ela desligue, tá? Desarme pelas fases não aguentar, alguma coisa do tipo. Mas em termos de temperatura, não nada demais a princípio, tá, pessoal? A temperatura dela tá que tá boa. É estranho porque o fan para, tá? Isso aqui é estranho. Se bem sincero, você estressa ela e o fan para. O core clock dela tá diminuindo, como vocês estão vendo, ó. É 875 MHz. Mas agora aqui olha que interessante, pessoal. Agora aqui apareceu como uma R9 370. Olha só, R9 370, PGL Render R9 200. Isso aqui agora eu fiquei meio cabreiro, pessoal. Eu não entendi isso aqui não. Isso aqui eu não entendi agora. Agora aqui no Formac aparece como uma R9 370, tá vendo? R9 370. A R9 370, como a gente viu lá no vídeo anterior, pessoal, ela tem o mesmo TDP da R7 370, mas aqui no Tech Power Up está aparecendo como uma R9 200. Pode até ser algum conflito, pode ser até que o chip, né, por ser o chip da R9, talvez o Tech Power Up ele detecte como um chip da R9 200, ele consegue identificar com algum código, alguma coisa do tipo, mas a placa está rodando como uma R9 300, talvez pode ser algo assim. Tá, porque aqui no Formac ele aparece, ó, R9 370. Ele reconhece como uma R9 370. Deixa eu até aqui abrir se eu vim aqui até no gerenciador de dispositivo, também eu tenho aqui uma R9 370. Eu vou quebrar um pouquinho a cabeça com essa placa. Eu acho que eu vou finalizar por aqui, pessoal, porque o vídeo já tá ficando muito grande e aí pode acabar ficando muito ruim depois de enviar, tá? Então vou cortar aí o vídeo. E aí talvez qualquer coisa eu possa uma parte 2, explicando uma solução. Fala, pessoal. Então, já se passou um dia.
e eu tenho novidades, tá? Essa placa de vídeo aqui, pessoal, eu consegui resolver o problema dela, tá? Como eu havia falado no vídeo anterior, né? Eu tinha algumas preocupações com relação a ela e eu estava tendo alguns problemas, tá? Eu vou explicar aqui os problemas que eu estava tendo. Deixa eu só aqui abrir o GPU-Z e o ForMark. E como vocês estão vendo, a placa, pessoal, ela estava com uma GPU de R9 270X, uma PCB de 370, só que ela era reconhecida como uma R9 370 ou uma R9 200, né? Então, o que acontece, pessoal? Essa placa de vídeo aqui, o que eu fiz aqui? Eu fui testando várias BIOS diferentes e o resultado era sempre tristeza, vamos dizer. Eu coloquei a BIOS da R7 370, da XFX, continua a mesma coisa, que era a BIOS que tinha, né? Eu regravei ela, botei a BIOS da R9 390 e também continua a mesma coisa. E botei a BIOS da R9 390 de outra fabricante, da R7 370 de outra fabricante, enfim, fui testando várias BIOS diferentes e eu não conseguia fazer ela funcionar adequadamente, tá? Ela estava tendo alguns problemas com a BIOS original. Um deles é o seguinte, pessoal, o drive ele não instalava, tá? O drive que você baixa do site da AMD, aqui, ó, pessoal, esse drive aqui, ele simplesmente não instalava com a BIOS, com a BIOS não modificada, com a BIOS original com o chip da R9 270X. Tá, se eu vim aqui e abrir o drive, vai instalar normalmente, tá? Pelo menos abrir aqui para instalar, né? Antes não dava isso, ele dizia que não foi possível reconhecer uma placa de vídeo compatível com a AMD Graphics, tá? AMD é uma placa de vídeo AMD. Então o que eu fiz, pessoal? Depois de várias vezes tentar, eu fui atrás da BIOS da série 200 mesmo. E eu fui colocando algumas BIOS da série 200, algumas funcionavam, outras não, porque você tem que achar uma BIOS compatível com a memória, tá? Então eu botava uma BIOS que às vezes só funcionava em memórias Micron ou SK Hynix e não dava vídeo, ou não funcionava adequadamente, enfim. E aí eu achei a BIOS da R9 270 1024SP. Essa R9 270 1024SP, pessoal, é uma versão capada da R9 270 comum, tá? Porque a R9 270 comum, ela tem 1280 Stream Processor. E esse modelo de 1024SP é um modelo mais light ali da R9 270. Se eu não me engano, a R9 270X, o diferencial dela é os clocks, que são um pouco maior, e também tem toda a quantidade de SP ativos, tá? Eu acho que é mais uma diferença, eu acho que entre a 270X e a 270, não é mais a questão de clock mesmo. E então o que acontece? A BIOS que funcionou bem foi essa BIOS aqui da R9 270 1024SP, ela funcionou perfeitamente, tá? Reconheceu a memória, tá aqui, ó, XFX e tudo. E o clock da GPU, né? Deixa eu só continuar. O clock da GPU, se eu não me engano, as especificações ficam a mesma da R7 370, tá? Ficou a mesma coisa. A R7 370 também tem 1024SP, mesma quantidade de ROPS, TMUs, tá? O clock, se eu não me engano, é o mesmo. Então virou uma R7 370, tá? Então o que a gente queria, deu certo, tá? Aqui, ó, instalou o drive. Só que o que acontece? A gente tem um chip aqui da R9 270X que ele suporta clocks maiores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um overclockzinho aqui. Na verdade eu já havia feito esse teste, tá, pessoal, de overclock. Vou editar somente a BIOS dela para conseguir rodar aqui um clock maior. Deixa eu pulou aqui o programa. Esse aqui é a BIOS que eu estou usando. Eu vou abrir, tá? E eu vou editar aqui somente o clock. O stage máximo, que seria o último stage dela, né? S0. Que seria o stage de carga, tá? Então eu vou botar aqui em 1050 MHz e o clock, mesmo clock em 1500, tá? Eu vou fazer essa edição de BIOS e vou gravar essa BIOS, tá? Eu já fiz isso, tá, pessoal? Então já tá pronto, tá? Eu tô pensando em reajustar esse perfil de temperatura do FanSpeed aqui. Tô pensando em editar ele, tá, pessoal? Se colocar um pouquinho mais agressivo aqui, deixa eu talvez aqui pensar em 70 graus, colocar em 72 graus, ela vai chegar ali a alguns 70%, né? Ela vai subindo conforme a temperatura vai aumentando, ela vai subindo o fan stop e quando chegar aqui em 72 graus Celsius, ela vai ficar em 70%, tá? Então, vou fazer essa edição de fan aqui também. Esse programa é legalzinho, tá, pessoal? Se alguém quiser ver qual é, tá? Eu vim B7, tá? Ele só funciona nas placas da série 200 e 300, se não me engano, tá? Das linhas da arquitetura Huracan e Trindade, né? A GSN 1.0. Não sei se funciona nos modelos 390, 380X, que aí eu acho que é outra arquitetura GSN 1.2.
Tá, então eu vou fazer edição aqui de BIOS, tá? Deixa eu só botar aqui o clock. Ó, pessoal, aqui eu coloquei, ó, 1050 de core clock e memory clock 1500, tá? Vou botar aqui R9 270, mod, build modificado. Enfim, pessoal, aqui eu vou mostrar também que o drive vai instalar, tá? Eu já testei, antes, pessoal, de editar a BIOS, é bom testar aí, fazer um overclock no MC Afterburner e fazer uns testes. Eu fiz isso e a placa funcionou perfeitamente. E aquilo que eu falei, pessoal, é um chip que foi feito para suportar aquelas frequências, então isso aí não é um problema. Então eu vou só instalar aí o drive aqui. Eu não havia feito a instalação direta do drive, né? Eu só estava vendo se o drive ele permitia a instalação, porque anteriormente ele não reconhecia a placa de vídeo, dava erro, tá? Então a gente vai ver se vai entrar aqui, o drive vai cair. Eu vou fechar esse take aqui, se caso tiver algum problema na instalação eu volto, tá, pessoal? Já concluído essa plaquinha. R9 270 SP, né? 1024 SP, 1024 SP, o Graphics Core de 50 MHz e a memória em 1500, tá? A temperatura não chega a 70, tá? Está em 67 e vou dar um alt tab aqui, ó. Não tem a MC Afterburner aberto, tá vendo? O MC Afterburner tá aberto, tá fechado, né? E, enfim, acho que é isso aí mesmo, pessoal. Eu falo dessa plaquinha. Deu bastante trabalho, não foi algo tão simplesinho. Eu esperava até que seria mais fácil, né? Vou ser bem sincero, eu esperaria que seria mais fácil do que eu imaginava, tá, pessoal? Realmente eu achava que seria mais fácil fazer um reparo dessa placa, tá? Enfim, pessoal, eu vou fechar o vídeo por aqui. É esse mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gosta de vídeo de reparo aí, de equipamentos aí, só se inscrever no canal aí e ficar atento aí às novidades. Até o próximo reparo.